aquele aqui assim, ó, tá? Vídeo hoje para tratar da reabertura e tem um convidado aí que vai falar para vocês o que ele tá achando da reabertura. Vamos ouvir aí. Dá para melhor, com certeza que ele disse que ia mudar melhor, que já estava bom. Disse que ia mudar para melhor, que não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Ouviram aí, né? O profeta falando. Provavelmente esse vídeo foi antes da pandemia, mas eu não encontrei na internet inteira nenhuma fala mais sensata do que é desse jovem erudito. Demonstrou toda a sua erudição para falar, traduzir em termos audíveis o que está acontecendo, essa bagunça que está acontecendo em termos de chamado processo de reabertura. É claro que tem muita coisa que é anedótica, mas brincadeiras à parte, faz sentido sim essa abertura heterogênea, né? E que você observa padrões em termos de questões regionais e a partir daí faz um processo de abertura. A questão toda é que a abertura ela não pode levar em consideração fatores estritamente geográficos, porque você tem várias regiões, como uma região metropolitana, que não pode haver cisão ali no meio, que é o que está sendo proposto aí, por exemplo, por São Paulo. Você ter municípios divididos por áreas, sendo que esses municípios se comunicam. Então vamos lá, como é que fica a questão? O cara que mora em Guarulhos, que trabalha em São Paulo e que vai ter que retornar para Guarulhos. Se Guarulhos está ruim, você acha que vai melhorar com a reabertura em São Paulo tendo que voltar ao trabalho? Então assim fica meio esquisito. Eu não curti muito esse tipo de abordagem. Eu acho que a abordagem estadual ela precisa separar por mesorregiões, então você precisa pegar um estado como um todo e entender quais são as regiões que se comunicam, que tem um fluxo de pessoas, que tem um movimento pedular mais elevado. Por exemplo, o Rio de Janeiro é uma região que está cercada por outras cidades que fazem parte do Grande Rio, Caxias, Nilópolis, toda a Baixada Fluminense, a parte de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, por exemplo, todo mundo depende daquela região. Então, se você abre a atividade numa cidade específica, que é o centro atrator das outras pessoas por conta de pujança econômica, basicamente você não está sabendo diagnosticar de forma correta o problema. Então, assim, vou botar o vídeo de novo, se vocês quiserem, vocês voltam aí, para tentar entender o que está acontecendo. Agora vamos olhar umas simulaçõezinhas que eu venho fazendo para estados. Então aqui eu comecei a fazer uma simulaçãozinha por estado, meus scripts são basicamente 2.300 linhas de código, bastante coisa, onde eu traço uma análise tanto do ponto de vista de dinâmica, tanto também sob o ponto de vista de uma análise econométrica, tentando buscar possíveis efeitos causais para a atual situação dos estados. Mas a princípio eu quero ver só o que está acontecendo do ponto de vista regional. Então vamos aguardar aí se o script ele anda, se não anda. Vou dar um pause aqui. Então enquanto o script está rodando, eu soltei primeiro um resultado aqui que são os infectados por estado. A gente percebe que São Paulo está numa situação extremamente complicada, né? Você tem mais de 80 mil infectados só no estado de São Paulo. Isso representa mais infectados do que toda a América Latina, tirando apenas o Chile. Então, existe sim uma falência em termos de combate à Covid-19. Pela ótica estadual, São Paulo representa mais da metade, está mais do que 50% acima do segundo colocado, que é Rio de Janeiro, que depois vem Ceará, Amazonas, Pará, Pernambuco, Manaus, Maranhão, depois vem Paraíba, Bahia, Alagoas, Amapá, Minas Gerais e por aí vai. Manaus é a capital do Amazonas. Pô, vamos maneirar aí no provérbio. Passando então agora para a questão da mortalidade, vamos ver se o programa não fica muito travado. Só um minutinho. Para a questão das mortes, São Paulo mais uma vez se destaca junto com o Rio de Janeiro. E aí já bastantemente destacado, não tem forma bastante destacada aí, não existe nenhuma dúvida sobre qual estado que tem mais mortes. Para você ter uma ideia, o Paraguai, que deve ser do tamanho de São Paulo, tem mais ou menos
11 mortes nesse período, enquanto São Paulo tem mais de 6 mil mortes acumuladas e o Rio de Janeiro com 4 mil, seguido dos outros estados. A conta per capita ela não vai fugir muito não, tá? Não fica achando que, do ponto de vista per capita, existe uma grande flexão. Obviamente, há estados pouco povoados, como o Amapá, Roraima, que acabam tendo uma dinâmica totalmente divergente quando você analisa essa questão regional. Mas, analisando o comportamento das curvas, a gente percebe que não estamos nem um pouco próximo do que a gente chama de pico da doença. Tirando aqui essa leve inflexão em São Paulo, esses casos que eu coloquei, elencando apenas estados com mais de 100 mortes, você não tem nenhum tipo de ideia de que possa haver uma inflexão nesse dado, ou seja, não é momento ainda para se pensar numa reabertura, mas é momento de se planejar a reabertura, e isso eu acho que é feito de forma acertada. Então, voltando aqui para a discussão, fazendo a lógica por estado, você tem infectados por valor absoluto numa escala logarítmica, você tem Minas Gerais no meio da tabela, que é estranho porque Minas Gerais é o estado com a segunda maior população. Aqui o que eu faço? Aqui eu estou dividindo pelo tamanho da população e vendo o que está acontecendo com essa dinâmica de infectados. E aí, quando eu olho para essa dinâmica aqui, percebo que os estados mais infectados são Amazonas, Ceará, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, e esse aqui de cima, se não me engano, é Roraima. Então existe aí um probleminha grave aí de heterogeneidade, mas essa heterogeneidade não respeita, obviamente, uma região, por assim dizer. Ou seja, não é os estados da região norte, sudeste, centro-oeste, sul que são mais ou menos infectados. E aí o que eu fiz? Eu fiz um mapinha aqui de animação. Ele vai abrir aqui do lado, trazer aqui para vocês. Nesse mapinha aqui você percebe aqui o que está acontecendo com o número de casos. Obviamente o último dado que a gente vai ter vai ser no dia de hoje, chegando a 80 mil casos. Então você vai perceber aqui que, do ponto de vista regional, existe uma concentração de casos entre São Paulo e Rio de Janeiro, Ceará de forma perigosa crescendo muito, os estados da região norte também apresentando um crescimento, estranho, por assim dizer. Bahia e Minas Gerais não cresceram tanto, isso em termos de número de mortes. No entanto, é sabido que, por exemplo, Minas Gerais teve um crescimento muito expressivo no caso de morte por doença respiratória, mais de 1.000 mortes do que o ano passado. Então, até certo ponto é complicado você encaixar essa análise. Olhando agora para cá, mais uma vez, a gente percebe que Goiás, Distrito Federal, nem tanto, que é estranho também. Ceará, Pernambuco já crescem muito, então você tem esses quatro estados, todo esse eixo aqui e esse eixo aqui, basicamente com muita contaminação. Seria legal, eu fiz uma correlação aí vou fazer um artigo sobre efeito de política, sobre posicionamento político nesse nível de infecção, para saber se tem algum viés. Em breve eu dou esse resultado aí no paper, não vou antecipar nenhum resultado agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer alguma coisa mais interessante ainda. Eu acho que eu limpei aqui o resto das plotagens, para não ter que, sem correr risco de antecipar nenhum resultado interessante aqui dos meus artigos. Devo estar encerrando aí essa fase de lives aí, porque eu já não estou mais aguentando, toda hora um videozinho novo, dá um trabalho, mas é isso. Então, rapaziada, a moral da história é muito cedo ainda para fazer essa abertura, mas nunca é cedo para planejar a abertura. Então faz sentido. No entanto, a gente percebe que pela ótica estadual, eu não gosto de trabalhar com a ótica municipal, porque secretarias municipais elas têm um problema muito grave na coleta de dados. Há secretarias aí que não tem nem secretário de saúde, não tem nenhum hospital, porque o município é muito pequeno, eles são conurbados e dependem de forma quase parasitária de outros municípios. Então, como é que você vai esperar que aqueles dados ofereçam uma confiabilidade muito grande?
Então o São Paulo às vezes peca por essa falha, né, muito grande em termos de coordenação. Você não conheceu o próprio interior do estado. Então é meio complexa. Rio de Janeiro, pelo que ele tem colocado no processo de abertura, já obedece a essas questões regionais. Então você não pode deixar com que uma região que seja conurbada, ou seja, que faça uma integração, você achar que simplesmente uma divisa geográfica que muitas vezes você não sabe onde é que está. Vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, lá na Pavuna, você não sabe onde começa Nova Iguaçu, onde começa Pavuna. Lá em Guarulhos você não sabe onde termina São Paulo, começa Guarulhos. São Bernardo, Santo André, você não sabe onde que acaba o Ipiranga e começa São Bernardo. Então é uma burrice, assim, é coisa de gente que vive ali naquela região mais abastada, não conhece, acha que tem um limite bem determinado e que as pessoas não transitam entre as duas regiões. Então, assim, infelizmente, eu vou terminar o vídeo pedindo para vocês voltarem lá. Eu prefiro eleger esse cara que está com um bonezinho falando a realidade. Tava ruim, mas disseram que ia ficar melhor. E aí, aconteceu e ficou pior. Assim, é isso. A angústia que esse rapaz aí ele transmite de forma bem humorada, basicamente é a angústia que deveria afligir a todos. Quem gostar, por favor, compartilhe.